Saudações, gente bonita, meio da Mata Atlântica de Ouro Preto, 7h12 da manhã. Hoje é 2 de dezembro de 2024, uma segunda-feira. Mestre líder aqui falando, e nosso tema vai ser a atuação de Sua Alteza Real no conflito mundial ora em curso. Então, primeiro ponto. Muitas acusações são feitas contra Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, que a graça de Deus esteja com ele. Que ele não é solidário com os árabes, que ele não é solidário com os palestinos, que ele é isso, que ele não sei aquilo, são todas acusações ad hominem, né? Claro. Uma parte dos comentaristas, e eu falo de muita gente que tem canais grandes, que influencia muitas pessoas, não consegue passar do nível rasteiro do ad hominem. Como se a Sua Alteza Real não fosse um poliglota muito bem formado, que teve educação esmerada. Como se ele fosse um, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu não estou aqui para defender o príncipe. Eu não preciso disso. Estou aqui para analisar algumas atuações deles, da Arábia Saudita e dos árabes de modo geral. Vamos começar pelo seguinte. Recentemente, esses dias mesmo, semana passada, a Arábia Saudita começou a comprar ativos americanos como se não houvesse amanhã. Certo? Pode parecer estranho, porque uma semana antes disso, a Arábia Saudita fez um acordo demolidor com a China para substituir os petrodólares por dólares chineses. Então, como é que agora a Arábia Saudita, como se nada tivesse acontecido, está comprando ativos americanos como se não houvesse amanhã? Na verdade, as duas coisas estão profundamente relacionadas, intimamente relacionadas, eu diria. Então, deixa eu explicar para vocês. Vamos começar com a questão da substituição do petrodólar pelo dólar chinês. Bom, vamos tentar explicar a atuação do príncipe Sua Alteza Real, né, bin Salman, nessa questão dos conflitos da Guerra Mundial em curso. O que acontece é o seguinte: nós vimos que a ideia do petrodólar era o quê? O presidente Nixon, sabendo que os Estados Unidos não tinham ouro para ter uma moeda fiduciária honesta, resolve fazer uma manobra que é absurdamente brilhante. E eu sempre falo que o último grande presidente dos Estados Unidos foi o Nixon. Mas o Nixon... Isso, gente, por favor. A prova de que ele foi o último grande presidente dos Estados Unidos foi exatamente o Watergate. O Watergate é um escândalo. Todo escândalo é fabricado para ser um escândalo. Certo? O Washington Post, no caso. Nixon foi um presidente excepcional. Excepcional. Talvez o Kennedy tivesse continuado vivo, que ele romper com Israel, também fosse um grande presidente, se tivesse tempo. Mas o Kennedy teve as ditaduras latino-americanas. Gente, eu estou falando de presidente americano, nenhum deles é bom, não. Não estou falando de último bom presidente dos Estados Unidos, estou falando de último grande. Não estou fazendo discussão moral. Então, o que o Nixon fez? Falou o seguinte, teve aquela questão da Guerra de Yom Kippur, em 1973, que deixou os árabes muito putos, e eles começaram a sancionar a venda de petróleo para o Ocidente. Não. Agora, se vocês querem apoiar Israel, apoia. Compra petróleo de Israel, então. E isso quebrou a economia mundial, né? Mas aí o que acontece? Para resolver isso, os Estados Unidos pegaram um primo do rei, que estava estudando nos Estados Unidos, um drogadito, né? Um viciadinho, que estava estudando nos Estados Unidos, fez a cabeça dele, e esse primo assassinou o rei da Arábia Saudita. Né? É a história de sempre, gente. É a história de sempre. O rei da Arábia Saudita foi morto dessa forma.
olha que coincidência, né? Um radical que estava estudando nos Estados Unidos e era um viciado em drogas. Uma espécie de Zelensky. É uma história conhecida. Os Estados Unidos fazem isso sempre, desde sempre. Enfim. Mas aí eles estabeleceram uma nova negociação com o novo rei. Fazer o seguinte. Eu protejo vocês. Protejo vocês de quem? O mafioso protege as pessoas de quem? Milícia protege as pessoas de quem? Narcotraficantes protegem as pessoas de quem? Deles mesmos, né? Então eu protejo vocês e em troca vocês vendem petróleo somente em dólar. Vocês só vão vender petróleo em dólar. Mas o que nós vamos fazer com tantos dólares? Vocês vão comprar título da dívida americana. Nós vamos reciclar esses dólares para vocês. Não é para vocês comprar ação de empresa americana, não. Vocês comprar título da dívida pública americana. Então colocou os produtores de petróleo para financiar a dívida americana. Tendo a dívida eternamente financiada, eles puderam aumentar enormemente essa dívida, o que expandiu o poder das corporações financeiras dos Estados Unidos e abriu o caminho para a globalização, que não é outra coisa que não a subordinação do capital produtivo ao capital financeiro especulativo. Isso é que é a globalização. Certo? Então, beleza. Petrodólar deu certo. Os Estados Unidos passaram a ter, na prática, um lastro da própria moeda, porque era a única que podia comprar petróleo. Só que esse lastro era uma riqueza que não era deles, mas funcionava bem como lastro. Então o dólar era uma moeda pseudo-fiduciária. Por que as coisas mudaram? Durante o conflito com os Houthis, o Sua Alteza Real percebeu que os Estados Unidos eram incapazes de protegê-los. E aí no sentido real e no sentido irônico. Eram incapazes de protegê-los porque de fato não conseguiam. Tanto que mesmo com o apoio de Israel e dos Estados Unidos, eles não conseguiram derrotar os Houthis. E era incapaz de protegê-los no sentido irônico. No sentido de que, se os Estados Unidos não davam conta de vencer os Houthis, por que venceriam a Arábia Saudita? Por que eles deveriam ter medo? Então os Estados Unidos foram vistos mais como um incômodo do que como um parceiro. E aí Sua Alteza Real começa a procurar opções. Negociar com a Rússia e com a China. Com a China para fornecer petróleo, produtos industriais, e com a Rússia para equipamento de defesa. China e Rússia chegam em Sua Alteza e falam, cara, essas medidas nossas são paliativas. A verdadeira paz e a prosperidade só vai vir quando você fizer a paz com o Irã. O Irã não é seu inimigo. Seu inimigo são os Estados Unidos. Sua Alteza Real, um homem muito culto, ouviu, refletiu e concordou. E aí, em segredo, eles fizeram a paz com o Irã. Quando isso aconteceu, tem vídeo meu falando desse episódio. Eu falei, cara, acabou para os Estados Unidos e acabou para Israel. De fato. Porque aí, ato seguinte, foi abolir o petrodólar. Na prática, o petrodólar hoje não existe. A Arábia Saudita vende petróleo em qualquer moeda. Inclusive, para desafiar, eles fizeram um acordo com o Quênia, cara, para vender petróleo em shilling queniano. Olha a moeda. Como quem diz, nós vendemos petróleo para quem nós quisermos, na moeda que a gente quiser. Conversação foi feita. Os dois, a Arábia Saudita e seu parceiro, né, Emirados Árabes Unidos, mais o seu protegido Egito, foram aceitos nos BRICS, também o Irã. E aí a Arábia Saudita, ela adquire um novo papel nas relações internacionais, certo? Acabar com o petrodólar é a primeira e mais importante medida a favor da desdolarização mundial. Só que aí nós temos um problema. Qual que é o problema? Gente, como está nessa de petrodólar há mais de 50 anos, a Arábia Saudita tem trilhões de dólares guardados. E a China também. Que a China, desde também Nixon, né? Normalização
com os Estados Unidos e, sobretudo, a partir de Clinton, entrada da China no OMC, acumulou contínuos superávites comerciais com os Estados Unidos e trilhões de dólares. Eles eram obrigados, assim como os árabes, a investir em título da dívida pública americana. Só que deram tomé nos Estados Unidos. Investiram esse dinheiro neles mesmos. E depois em outros países. Que era o que a Arábia Saudita deveria ter feito, mas não fez. Gananciosa demais. Queria ganhar mais dinheiro no mercado americano. Então, enfim. A situação que Sua Alteza Real herdou não foi boa. Porque ele sabia que os Estados Unidos eram o inimigo, ele sabe que são um problema. Mas resta a questão do que fazer com os trilhões de dólares que a Arábia Saudita tem guardado. Aí surge a questão dos dólares chineses. Como assim dólares chineses? Fizeram um acordo. Arábia Saudita e China. Já teve o primeiro experimento e provavelmente vai se expandir. Funciona assim. A China pega dívida em dólares. Fala assim, ó, Arábia Saudita, você tem dólares para me emprestar? A Arábia Saudita fala, tem bilhões, então me empresta. Qual taxa de juros você paga? Eu pago o mesmo que o Federal Reserve, mais 0,03. Nossa, mas é muito pouco. Não, porque os Estados Unidos podem confiscar seu dinheiro. Foi o que eles fizeram com a Rússia. Nós não vamos confiscar. Então, beleza, se é assim, se meu dinheiro está seguro, eu prefiro emprestar para a China do que emprestar para os americanos. Mas o que a China vai fazer com esses dólares que ela está pedindo emprestados se ele já tem tantos? Simples, a China passa esses dólares para nações subdesenvolvidas, para nações do terceiro mundo, para o resto do mundo. E esses países têm um compromisso. Então, o que nós vamos fazer com esses dólares? Vocês vão pagar as dívidas que vocês têm com os Estados Unidos, com o sistema financeiro internacional. Traduzindo, vocês vão mandar de volta esses dólares para os Estados Unidos. Uma vez nos Estados Unidos, esses dólares têm poucos destinos. Eles não podem ser gastos no consumo, porque ou significaria mais importação, já que eles importam 3 de cada 4 produtos industriais, ou significaria consumo. Mas como eles vão consumir, se o que eles consomem é importado e a indústria deles está morrendo? Então, para evitar que esse dólar fique sem destino nos Estados Unidos e gere inflação, porque quando você tem muito mais moeda do que mercadoria, você vai acabar gerando inflação, eles pegam esse dinheiro emprestado. Quer dizer, o dólar chega nos Estados Unidos e é usado para comprar título da dívida pública americana. Só que essa dívida pública já está em 36 trilhões. E isso já está gerando um pagamento de juros de mais de 1 trilhão de dólares por ano para o governo dos Estados Unidos. Então isso é um problema muito grande. Os Estados Unidos arrecadam 5 trilhões e gastam 1 trilhão só com pagamento de juros. E quanto mais dólares entrar nos Estados Unidos, maior vai ser a dívida, porque mais o Federal Reserve vai pegar emprestado. Só que as pessoas vão ver a dívida crescendo, e o déficit fiscal também crescendo. Fala, cara, os Estados Unidos não são tão seguros assim não. O que a gente vai fazer? Fala, vamos ter que aumentar o juro. Então, para conseguir pegar o dinheiro emprestado, impedir que ele entre no sistema de consumo, o Federal Reserve vai ter que pagar taxas de juros cada vez maiores. O que vai aumentar o endividamento dos Estados Unidos e o pagamento de juros, que vai aumentar o risco, que vai aumentar a necessidade de aumentar a taxa de juros. O que vai gerar risco e vai gerar a necessidade de aumentar a taxa de juros. Tá vendo? É uma bola de neve. Quanto mais o Federal Reserve pede emprestado, mais a taxa, mais alto ele tem que pagar juros. Certo? Mais alto são os juros que ele tem que pagar para conseguir pegar esse dinheiro emprestado. E quanto mais alta é a taxa de juros, e maior a quantidade de dinheiro emprestado, maior é a dívida, o que obriga o Banco Central a pagar juros cada vez mais altos e a crescer cada vez mais a dívida para evitar a inflação. Se não faz isso, bom, aí gera inflação. Mas isso se faz, ora, com a taxa de juros alta, compensa muito mais investir no mercado financeiro do que na produção. Certo? E os consumidores com taxa de juros alta não podem comprar, porque a taxa de juros é elevada. E aí o que vai acontecer? Eles não vão consumir. Isso vai gerar recessão. Aumenta a taxa de juros, desincentiva o investimento e desincentiva o consumo, o que gera recessão. O objetivo da recessão é diminuir a demanda, fazendo com que os preços abaixem. Mas o que eles conseguem é transferir cada vez mais renda para os setores parasitas da economia.
certo? Aumentando ainda mais a dívida e o déficit fiscal, piorando a situação dos Estados Unidos. Então isso é uma bola de neve. Mas onde entra o príncipe Bin Salman nisso tudo? Bom, o que ele está fazendo? Comprando ativos americanos como se não houvesse amanhã, correto? Então, ao comprar ativos americanos, ele paga com o quê? Com dólar. O príncipe está simplesmente entupindo os Estados Unidos com o lixo que os Estados Unidos jogou neles, que é o dólar. Perfeito? Tem o mesmo efeito. Entupir os Estados Unidos com dólares. E os Estados Unidos vão fazer o que com esses dólares? Não é um problema da Arábia Saudita, se vira. Né? Estados Unidos na caixote, eles então que se virem. Então a atitude, a ação de Sua Alteza Real é tremendamente inteligente. Ao mesmo tempo que ele está se livrando dos dólares, ele está comprando ativo, ou seja, a riqueza real dos Estados Unidos, em troca da riqueza lixo que eles receberam na forma de moeda. E ao mesmo tempo está entupindo os Estados Unidos com esse lixo chamado dólar. Perfeito? Então você não vai ver o príncipe da Arábia Saudita fazendo grandes arroubos, manobras midiáticas, discursinho. Não, ele não faz essas coisas. Quem faz isso é pobre. Ele é rico, de uma família antiquíssima. Ele é o homem mais rico do mundo. Ele é o líder de uma religião. Ele é o líder de um país. Ele não precisa dessas coisas. Mas ele é muito inteligente e ele tem lado sim. O lado dele realmente é o dos BRICS. Correto? Então, ele é alguém muito capaz. E não está do lado dos Estados Unidos. Certo? Ele não está do lado dos Estados Unidos. Ele está do nosso lado. Ele está do lado da Eurásia. É claro que ele defende os interesses dele. Mas ao fazer isso, ele não está perturbando nem prejudicando a ordem mundial multipolar. Muito pelo contrário. Ah, mas então por que todo mundo fala mal dele? Porque não sabe o que está falando. Está repetindo a bobagem que a mídia ocidental fala dele, igual fala do Erdogan. O Erdogan é um cara muito mais complicado. Sua Alteza Real é gente boa. Não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para explicar. Ok? Muito obrigado. Até mais. Curta, compartilhe, divulgue. Nós não somos monetizados em nossos vídeos. Não tem muita visibilidade não, né? Porque, né? A plataforma nem nos monetiza. Que é para não nos incentivar. Então, nosso incentivo é vocês. E é claro, um Pix também ajuda. Até mais.